Eu estou aqui com a Juliana. Fala no microfone. Ah, você já está com o microfone. Tô. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, bispo. A Juliana e a... Daniele. Vocês lembram bem o dia que vocês vieram para cá? Sim, senhor. Lembra bem? Lembro. Como é que estava a situação? Como é que estava o estado de espírito de vocês? Terrível. Muito ruim. Até difícil chegar até aqui. Naquele dia. Uhum. E o seu? O meu estado era... Eu estava no fundo do poço, na lama já. Porque no caminho de vir para cá, para o programa, eu lembro perfeitamente que por várias vezes eu tentei abrir a porta do carro e me jogar e não consegui. Por quê? O que se passava na sua cabeça, né? na vinda para cá? Na minha cabeça passava assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai errar de novo. Então não adianta ir, não adianta tentar de novo. Então é melhor você se matar. É aquela questão da cabeça, né? Questão da cabeça. O diabo, ele trabalha na cabeça. Deus também trabalha na cabeça. Ele trabalha na cabeça. Você tem que tomar muito cuidado com a cabeça. E falar em cabeça, dia 15, sem ser sábado agora, que não vai ter nada, a gente vai fazer a vigília. O outro sábado vai ser o sábado da cabeça molhada. Por que a cabeça molhada? Vem aqui que você vai saber. O sábado da cabeça molhada. E não se esqueça de trazer um sabonete. Não se esqueça de trazer um sabonete. Vocês foram obreiras quanto tempo? Eu, 2 anos e meio. Eu por 5 anos. 5 anos e 2 anos e meio. Você saiu por quê? Porque eu me esfriei, comecei a trabalhar, não tinha mais tempo de ir frequentemente à igreja. Em casa já não orava mais, não lia mais a Bíblia, não tinha ânimo para ir na igreja, não jejuava. Então daí eu me entreguei. Isso foi do nada que aconteceu ou foi um processo? Foi um processo. Foi um processo. Vinham as lutas e eu não enxergava como uma oportunidade de crescer, de estar mais perto de Deus. Eu enxergava como perseguição, não gostam de mim. E daí não ia até Deus e ia guardando dentro de mim. E você, Juliana? Também, bispo. Na verdade, assim, eu já há algum tempo, eu creio que eu estava de obreira, mas eu não tinha sido liberta. Essa era a minha situação. Eu fazia muitas coisas, eu era, assim, pau para toda obra, eu estava sempre ali. Ativa. Muito ativa, então aí acho que a necessidade também da obra naquele momento e acabei sendo levantada de obreira, mas aquela vida que eu vivi, o passado, porque eu já tinha vivido isso no passado, né, também, estava só de lado um tempo, né, não tinha sido liberta mesmo. A qualquer momento eu ia estar novamente vivendo essa vida, foi quando eu me aproximei dela. Vocês chegaram a morar juntas quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Moraram juntas, assumiram o mesmo relacionamento? Sim, casadas. Chegaram a casar, não? Não, Não, mas para nós era Sim, casadas. muito bem. Você vê, a Juliana e Daniele, quando vieram aqui, elas moravam juntas, há 7 anos já. Há 7 anos. Quer dizer, humanamente falando, era impossível vocês saírem daquele relacionamento? Sim, com certeza. Todos os dias eu até pensava em sair, mas eu não tinha forças, bispo. E também, hoje não, já faz um tempo que eu descobri isso, que a decisão é muito mais difícil do que o depois, né? Porque até a gente decidir, a gente fica achando que não dá, que não vai conseguir. Eu não queria deixar ela para trás porque ela não queria. Eu queria voltar, mas ela não queria. E eu ficava cheia de sentimentos assim, confusos. Eu sabia que a gente estava indo para o inferno, eu falava isso para ela. Você tinha consciência? Eu tinha total consciência. Você tinha? Olha, vagamente, bispo. Me vinha na memória, mas quando ela tocava no assunto, eu fechava a cara, saía do ambiente e mudava o assunto. Sim. Naquele dia, naquela noite do resgate aqui, depois que vocês saíram daqui, como é que você saiu? Você queria, foi difícil chegou até a pensar em se jogar do carro, não é isso? Isso. Você também foi difícil chegar Foi. aqui? Muito Foi difícil. porque eu tinha muito medo.
quando a gente voltou, na verdade, assim, para nós, né, para mim, não sei, é como se tivesse aberto o chão e eu tivesse começado a despencar, porque eu não me via longe mais daquela situação. Todos os dias eu falava para ela, não existe vida sem você estando comigo, eu estando com você. Todos os dias era isso. No fundo eu sabia que eu tinha que sair, que eu queria também sair, mas eu criei aquela coisa, como eu vi que ela não queria voltar, não queria que eu falasse, então eu tinha muito medo de deixar ela para trás e voltar sozinha. E daí aquela vida para mim era a vida que eu tinha me agarrado com todas as forças. Quando eu decidi voltar, que nós decidimos juntas, quando eu vi que ela vir aqui para decidir que íamos voltar para Jesus, então ali eu fiquei sem, eu estava sem chão. Sem chão. Eu pensava dentro de mim, como vai ser daqui para frente? Sendo que para mim eu já tinha criado uma imagem, eu me via como homem, eu pensava como homem, tudo na minha vida era voltado para esse lado masculino. Então, para mim, eu não sabia como agir, como me comportar, o que falar, como pensar, nada. Agora, quem convidou vocês para vir aqui? Lembra? Não. Alguém convidou ou vocês quiseram vir no programa? Alguém lembra? Não. A gente não lembra muito bem, mas a volta nossa, através de um resgate que houve por videoconferência, uma reunião, eu trabalhava como obreira e ela convidava sempre a gente para voltar. E, na época, a minha irmã, membro da igreja, ela chegou na nossa casa e falou assim, olha, eu sempre assisto o programa Obreiros em Foco e nossa, aconteceu uma tragédia no Rio de Janeiro, disse que tinha ex-obreiros lá dentro. O demônio manifestou e começou a contar. Eu lembro disso. E daí a gente ficou com muito medo, a gente já estava com medo. Mas estava indo na igreja a primeira semana. Vocês, antes de virem no programa, vocês já tinham ido participar de um resgate? Sim. Isso. Por videoconferência? Videoconferência. Aonde? Aqui ou... Lá na igreja mesmo. Sim, mas o resgate foi em São Paulo ou foi... A gente não lembra. Foi depois do resgate do Sambódromo, um outro que houve. Ah, entendi. O próximo. Sim. Aí a gente ficou com muito medo, porque aí ali começou a vir muitas lembranças, né? E a gente se conscientizar que a gente estava... Eu já tinha essa consciência, ela não. Mas aí eu dei que um empurrão, assim. Na verdade, eu fiz uma oração. Eu estava muito atribulada lá, a gente estava indo à igreja e tudo, mas eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, eu quero muito voltar. Mas eu não quero deixar nada para trás, eu não aceito, porque, bispo, ela era obreira antes de mim, e era muito usada, e era uma obreira muito ativa, diferente de mim, que eu não tinha sido liberta, ela era toda força. E o diabo me acusava muito, olha, você tirou ela da obra, foi por sua causa, você já conhecia essa vida. Enfim, eu tinha muito Trabalhando medo. na tua cabeça. Sim, muito. Então eu não queria, eu pedi a Deus, falei, meu Deus, se o Senhor está falando isso comigo, se o Senhor me quer, então fala a mesma coisa para ela. Porque eu não aceito deixar nada para trás, não por causa de sentimento, porque ali eu já tinha entregado tudo, não era questão de sentimento mais. Não tinha nada a ver. Era a alma mesmo, porque por causa das acusações também do diabo e porque eu sabia que eu ia perder de vez, né? Se ela ficasse para trás. Uhum. E nesse caso aí, você foi mais você relutou mais, né? Isso. Eu não aceitava o convite da obreira, porque volta e meia eu ia lá no trabalho. E ela sempre me falava, vai lá na igreja, tal. E eu até fui uma quarta-feira, eu lembro, mas eu fiquei sentada a reunião toda. E eu não gostava de ouvir. Se viesse falar, o Senhor Jesus, não quero saber, e já saía de perto da pessoa. Mas exatamente nessa semana que ela fez a oração, eu manifestei no trabalho e daí me mandaram para casa. Que foi exatamente Quem fez a oração? Ela? Ela fez a oração... A obreira? Não, ela fez a oração em casa. Ah, tá. Ela foi trabalhar e eu fui trabalhar. Só que a gente trabalhava em empregos separados. E no trabalho eu manifestei com o encosto. E daí a dona mandou para casa, falou, você está passando mal, vai para casa. Só que eu não fui para casa. Eu fui para onde? Pro trabalho dela. E a obreira olhou para mim e falou assim, hoje vai ter o resgate. E daí eu falei assim, eu não quero ouvir. E mais eu fui. E aí? E aí houve o fruto, né? Eu fui, eu passei por todo o processo.
que da primeira vez quando eu cheguei, eu não passei mal com encosto quando eu fui obreira a primeira vez. E dessa vez eu voltei manifestando. Eu tinha crânios de caveira em casa, eu tinha caveira, eu me voltei totalmente para essa situação. E eu já via gente morta falar comigo, eu via a presença das pessoas perto de mim. E eu lembro quando eu entrei na igreja, eu falei assim, eu preciso falar com a obreira. E me levaram e falaram assim, senta aqui na frente. E daí eu não lembro mais de nada da reunião. Uhum. Isso no resgate? Isso, no segundo resgate. No resgate. E naquele dia que vocês vieram para cá, aí essa situação já tinha sido depois do resgate, quando vocês vieram no programa? Foi, sim, senhor. E de lá para cá, começou a acontecer o quê? Quando que as duas tomaram a decisão, ó, você segue o teu caminho e eu sigo o meu? Então, aí a gente, aos poucos, né, com muita luta, foi muito difícil, mas cada dia que a gente ia, a gente colocava em prática o que era ensinado, né? Quando a gente voltou, eu falei para ela, esqueça tudo que você aprendeu um dia, é o começo de tudo agora. Não fique lembrando o que a gente já sabia, naquela época a gente era obreira, porque nós fracassamos. Então, é daqui para frente. Então, tudo que era ensinado, tudo que era falado para a gente colocava em prática. Para ela era um pouco mais difícil, porque ela não conseguia entender muito. Ficavam manifestadas, acho que a reunião inteira, e não conseguia muito entender. Então, a gente ficou um tempo ainda juntas, mas uma para cada lado, na mesma casa, mas tudo que representava a nossa vida do passado, a gente queimou, colocou no altar e dali em diante foi nova vida. Aí, dia após dia, foi acontecendo, foi tendo fruto, né? Logo aí a gente se batizou nas águas, depois a gente recebeu o Espírito Santo e aí a gente foi convidada para... Demorou para receber o Espírito Santo? 4 meses. As duas? Não, no meu caso demorou mais. Demorou mais. Foram 4 meses para me libertar. Uhum. E depois mais 2 meses aí para receber o Espírito Santo. Certo. Agora, e hoje? Como é que tá? Como é que tá a sua vida sentimental hoje? Hoje eu tô casada, né, bispo? Tô muito feliz, tô muito diferente de todo o meu passado, tudo que foi traçado para mim, tudo que um dia Coloca as imagens aí que tem do casamento dela, por favor. Ali é o pastor Faleira e vocês estão... Você casou há quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Uhum. Ah, é? E ali tem vídeo? Ah, tem. Ela chegando, a Juliana chegando no casamento. Tá aí, ó. Alguma dúvida? Há fatos, não há argumentos, né? Né? É forte, né? Forte. O que é mais interessante de tudo isso, né, bispo? O negócio que está fazendo forte, o diabo investiu muito na cabeça das duas. Então, eu estava pensando aqui como que é importante essa direção que o senhor vai dar no dia 15, que vai combater exatamente este mal. Exatamente. E a importância de estar no resgate, né, bispo? Porque quando elas deixaram o diabo lançar esses pensamentos, elas não investiram no lado de Deus, nos pensamentos de Deus. Quando elas ouviram a palavra, começaram a investir. É o que vão ouvir nesse dia do resgate. Você quer ver uma coisa? Essa questão de cabeça é tão forte que quando o sujeito está andando a cavalo, ele não... É cabresto? Cabresto. Ele não coloca o cabresto nas pernas do cavalo. Não coloca no rabo do cavalo. Não é isso? Ele coloca onde? Na cabeça. Na cabeça. Olha o controle, né? Controla tudo. Ele controla tudo. Durante muitos anos, o cavalo foi... como é que se diz? O transporte. Transporte era exatamente do homem. Transporte mesmo. O pessoal andava para cavalo daqui para lá. Viajava, a gente vê os filmes, viajava a cavalo. Né? E tudo dominado pelo cabresto. É assim que o diabo faz na cabeça de uma pessoa. Ele monta sobre ela
e domina a pessoa na cabeça. Ele coloca um cabresto na cabeça da pessoa, não é isso? É isso, para dominar a pessoa totalmente. Era assim, você se sentia assim, Sim. dominada na cabeça? Vocês se sentiam assim? Sim, não tinha paz na cabeça. O tempo todo era palavras negativas. Eu chegava no trabalho, via as meninas conversando, o diabo já falava assim, é de você. Então eu já ficava triste, já ficava chorando. Então chegava em casa... 24 horas por dia. Direto, pensamento de derrota. Se eu ia falar com alguém no telefone, eu ouvia tudo distorcido da pessoa. Então, teve um episódio que eu cheguei em casa e eu falei com a minha mãe. E daí, quando ela chegou em casa, ela falou assim, o que você tá com essa cara? Eu falei assim, minha mãe e tal. Eu falei um monte de coisa, assim, que a minha mãe tinha falado. Só que ela não tinha falado nada daquilo. Então, assim, é como o senhor tá falando realmente. A minha cabeça era dominada. Porque era 24 horas, era só pensamento. Não conseguia dormir à noite também? Já chegou a tentar suicídio, vocês não? Não. Não, né? Já pensei bastante. pensou? Era tão difícil, Bispo, quando a gente chegava em casa, nessa época, todos os dias nós íamos à igreja. Porque a gente tinha que colocar toda a força. A gente não tinha força, mas a gente havia decidido, então toda a força a gente colocava ali. Estava todo dia buscando, todo dia orando, todo dia fazendo tudo que precisava ser feito. Mas quando chegava em casa, ela não olhava para mim. Mas eu percebi que era uma coisa estranha, porque quando chegava lá, ela manifestava na igreja, quase todas as reuniões. Eu ia no carro conversando, falando, poxa, que coisa mais forte, que o pastor falou isso e isso. Ela não dava uma palavra. Chegava em casa, eu tinha que me trancar no meu quarto, porque eu tinha medo que ela manifestasse e viesse me bater. Porque era assim, o pensamento que vinha era esse. Eu estava orando, eu pensava assim, fica de olho aberto, porque senão ela vai entrar no quarto, que ela estava no outro quarto, e vai, manifestado, vai bater em você. Eu não conseguia me concentrar para orar. Eu não conseguia, não tinha paz na hora que eu ia orar. Tive que fazer vários propósitos para poder conseguir orar, jejuar. Muitos propósitos mesmo, porque eu não tinha paz nem quando eu ia orar. Eu não conseguia me concentrar porque eu estava pensando se ela vinha me bater, se ia acontecer alguma coisa, porque ela estava vendo cama balançando, parede dançando. Todos os dias era isso. Como é que você está hoje? Hoje eu tô bem, bispo. Hoje, realmente, eu nasci de Deus, sou batizada no Espírito Santo. Hoje eu tenho o meu momento com Deus. Eu tiro aquele horário para Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Espírito Santo. Sou dedicada, mas assim, não como antes, que era 100% a obra, só o fazer e nada de ser para Deus. Faço a terapia do amor certinho. E tô firme e forte. Tá aí uma candidata. Tá gostando de alguém já? Não. Ainda não. Não. Você tem qual idade? 33. Aí, terapia do amor aqui, de repente vai surgir. Então, bom, tá aí a situação da Juliana e também da Daniele. E você vê, você que está afastado, que tem jeito. Ou você que nunca foi na Igreja Universal, nunca frequentou a Igreja Universal, mas você tem você vive essa situação. Você convive com uma pessoa do mesmo sexo e você deve achar assim, não, nós vamos discriminá-lo, vamos discriminá-la. Não, de maneira nenhuma. Você já percebeu que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não levanta bandeira nenhuma contra homossexualismo ou lesbianismo? Nós não levantamos esse tipo de bandeira porque nós consideramos que não existe nenhuma diferença entre a pessoa que vive, entre o hétero e o homo em relação a Deus. Tanto o hétero como o homossexual em relação a Deus é a mesma coisa. Tanto no aspecto do pecado, por exemplo, se você é heterossexual. Isso. Heterossexual. E você, por exemplo, é solteiro e está se relacionando com outra pessoa de sexo oposto, desagrada a Deus tanto quanto a pessoa que está se relacionando com outra pessoa do mesmo sexo.
Da mesma forma que para Deus também não tem diferença nenhuma se uma pessoa que é heterossexual e, por exemplo, é casada e está se relacionando com outra pessoa, está, digamos assim, tendo um relacionamento extraconjugal com uma outra pessoa de sexo oposto, ela está desagradando a Deus tanto quanto aquela que está... ela pode ser recuperada, ela pode ser recebida pelo Senhor Jesus, tanto quanto aquela que vive no homossexualismo. Não tem diferença de pecado. Não, o homossexualismo, o lesbianismo é um pecado mais grave do que os demais pecados. Não existe nada disso. Como também não existe para Deus o homossexualismo, o homossexual, a lésbica, ela não vai ser recebida por Deus porque o seu pecado é muito grave e o do heterossexual é menos grave. Não existe isso para Deus. Tanto um quanto o outro, se você se voltar para Deus, Ele te recebe. Tanto um quanto o outro, se você virar as costas para Deus, certamente você vai virar de frente para o mal e você vai sofrer as consequências disso.